Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E hoje nós vamos de os jogadores que saíram barato demais dos clubes. Pô, tem que saber vender, valorizar o produto, sabe? Jogador que saiu daqui falando, vende por isso aí mesmo, que tá muito bom. Aí o outro clube soube valorizar, vendeu por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais. Vocês vão ver aqui os casos que eu trouxe hoje, casos curiosos, casos que alguns torcedores vão falar. Esse é meu time mesmo. Meu time é complicado, ele faz essas coisas mesmo. Mas vamos lá para os casos dos jogadores que saíram baratos demais. O primeiro caso que eu trouxe aqui, ele é um caso emblemático. Eu jurava que ele tinha saído de graça, mas não foi não. Ele foi vendido. Corinthians tinha na sua base um garoto chamado Everton Ribeiro, lateral esquerdo, né? Mano Menezes utilizou o Everton Ribeiro, falou, esse menino aqui não tem futuro não. Venderam por 600 mil euros, 600 mil euros para o Coritiba, porque ele foi para o Coritiba, usou o jogador como meia, começou a usar ele como meia. Aí ele começou a ter destaque no Brasil. Aí o Cruzeiro veio e pagou 1,5 milhão, ou melhor, mais que o dobro que o Corinthians vendeu. O Curitiba já vendeu melhor que o Corinthians. Só que o Cruzeiro, ele vai lá e ganha um bicampeonato brasileiro. Toma, bicampeonato brasileiro, tá? E aí o Cruzeiro vai e vende ele por 15 milhões de euros para o futebol árabe. Chupa. O Cruzeiro vendeu 10 vezes mais do que o Coritiba vendeu para ele e trocentas vezes mais do que o Corinthians vendeu. Ô Corinthians, aprende a vender, Corinthians. Aprende a vender, o moleque é craque. Outro caso de jogador que saiu barato demais, esse caso, ele existe um porquê ele foi vendido barato demais, mas foi vendido barato demais. Não é eu que dito as regras, é os números, tá bom? Que é o quê? Senhor Éder Militão, jogador que está na seleção brasileira, joga no Real Madrid. Ele começa a ter um destaque no São Paulo jogando pela lateral direita, né? Jogador, ele atua de lateral, atua de zagueiro, atua de volante. Éder Militão é o cara. Jogando muito pelo São Paulo, fazia bastante gols. Ele ia para a área, fazia muito gol de cabeça, jogando como lateral direito no São Paulo. E o Éder Militão começou a chamar a atenção de clubes europeus. Só que o contrato dele estava acabando. Aí o empresário dele falou, vamos fazer o seguinte, vamos esperar seu contrato acabar que você vai de graça. Aí o São Paulo começou, cara, você usou nosso clube pra sair de graça? Não, a gente precisa de um dinheiro aí. Aí o Militão ficou com dó, falou pro empresário, falou, é verdade, vamos dar uma grana pro São Paulo. E ele saiu por míseros 7 milhões de euros para o Porto, tá? Na época era pouco. Por quê? Porque o destaque do Militão, ele era muito jovem, ele tinha 17, 18 anos, 19 anos, negócio assim. E aí ele vai por 7 milhões em 2018 para o Porto. Só que em 2019 ele arrebenta no Porto, joga muito, o Real Madrid vai lá e compra por 50. Tudo bem, o São Paulo não queria vender barato, o São Paulo queria vender caro, mas ele estava ali de mãos atadas, porque se ele não vendesse rápido o Militão ia embora de graça. Aí o São Paulo vendeu por 7 milhões para não ir embora de graça. Só que o Real Madrid comprou por 50 depois. Então foi muito barato. O próximo caso aqui de jogadores que saíram barato demais foi o Jô. O Jô começou no Corinthians em 2003, quando ele vem para o Corinthians da sua categoria de base, né? Aí o Jô começa a jogar no Corinthians em 2004, 2005, faz grandes jogos e aí o Corinthians passa ele para o CSKA Moscou. Muito jovem o jogador, foi por 5 milhões, né? Mas ele já mostrava ser um goleador, jogador muito alto, né? Formado na base do Corinthians. Só que em 2006 ele vai para o CSKA, joga lá 2006, 2007. 2008, na metade do ano, o Manchester City é comprado por um grupo milionário e fala, vamos trazer um centroavante bom, Jô. 24 milhões de euros comprou. Ou melhor,
O Jô foi vendido depois pelo CSKA por 5 vezes o valor que o Corinthians vendeu, né? Ele deu certo na Europa, na carreira? Não. É um baita de um pereba, né? Mas foi vendido muito barato na época, dava para vender ele muito melhor, porque se tratava de um atacante. Atacante sempre dá para vender caro, porque é um cara que faz os gols, né? E o Corinthians não soube valorizar. O Corinthians é um péssimo vendedor, gente. Vamos falar a verdade, o Corinthians não sabe vender, né? O Corinthians não sabe vender jogador. E aí entrou aí nos jogadores que saíram barato de mais 5 milhões, depois foi vendido por 24. É pouco, né? O próximo caso que a gente trouxe é de Diego Ribas, jogador que está no Flamengo, jogando muito de volante no Flamengo. Ele foi revelado pelo Santos, nos Meninos da Vila em 2002. Jogou 2002, 2003, 2004. 2004, no meio do ano, o Porto vai lá e vamos comprar esse garoto. Paga 7 milhões de euros e leva o Diego Ribas para o Porto. Lá no Porto, ele não foi tudo que os caras esperavam, né? E foi aí que em 2006 o Porto repassou ele pro Werder Bremen por 6 milhões. Ele pagou 7, mas vendeu por 6. Mas beleza. Aí você pensa, nossa, o Santos se livrou, né? Não, ele vai pro Werder Bremen da Alemanha, joga demais. O Werder Bremen brigando pelo título alemão. E em 2009, a Juventus compra o Diego Ribas por 27 milhões. 27 milhões. Em 2010, o Diego Ribas, ele estava ali entre os selecionados para ir para a Copa do Mundo. Ele não chegou aí, se eu não me engano, ele não chegou aí para a Copa, mas ele estava entre os selecionáveis da Copa do Mundo. Ou melhor, por isso que ele foi vendido tão caro, né? Foi vendido tão caro ali para a Juventus. Ele estava disputando jogos pela seleção, camisa 10. Vendeu muito barato. Tanto o Santos vendeu barato, quanto o Porto passou por 6 milhões. Valia muito mais o Diego Ribas. Acho que hoje, com 36 anos, ele vale mais do que venderam na época. E o último caso aí de jogadores que saíram muito baratos, né, foi do jogador Emerson Palmieri. Eu acho que ele segue a mesma linha do Éder Militão. O garoto começa a vir para o Santos em 2013, né, quando o Santos empresta ele para o Palermo da Itália, para ganhar uma experiência. Lá no Palermo da Itália ele começa a se destacar. E aí a Roma vem e fala, gostei desse menino, hein? Aí a Roma começa a pegar ele por empréstimo e deu uma chance para ele. Só que é o que aconteceu. O contrato dele estava para acabar, se eu não me engano. E aí o Santos vai lá e fala, ó, vamos renovar o Emerson? Não vou, tal. Para não sair de graça, o Santos vende por 2 milhões de euros. Só que um ano depois, a Roma, que comprou o Emerson Palmieri, vende para o Chelsea por 20 milhões, 10 vezes mais. Pagou 2, vendeu por 20. Fez dinheiro, né? Fez dinheiro. E o Santos chupando o dedo aí, ó. Vive sem dinheiro aí também. O Santos é um péssimo vendedor. Até o Neymar, o Santos vendeu mal, se for parar para pensar. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilhe. Comente aqui embaixo outros casos de jogadores do seu time que saiu muito barato, que você fala, Valdir, saiu barato, dava para vender melhor. E jogadores que se destacaram em outros clubes foram vendidos mais caros depois, beleza? Não se esquece de compartilhar o vídeo também. Curta, comenta aqui embaixo. Eu já falei tudo isso. Um abraço, até os próximos vídeos.